Le Fix Dramione apresenta Vicky Weasley. Aleluia. No Sol. Capítulo 14. O gosto amargo do tabaco tocou sua língua. A fumaça quente invadiu seus sentidos, fazendo com que seu corpo respondesse às sensações proporcionadas pelas 3.000 substâncias tóxicas envolvidas em papel branco. Não era relaxamento, era tensão. Não fumava para buscar conforto. Fumava para evitar conforto, para saber que suas veias estariam cheias de nicotina quando fosse apenas um cadáver e estudantes resolvessem descobrir por que algumas pessoas no mundo são bruxas e outras não. As veias estariam rígidas, o sangue estaria estancado. E a nicotina que tingiria de negro cada capilar venoso seria o único resquício de Draco Malfoy em seu corpo. Você não acha que isso é autoflagelamento? Sua mente lhe perguntara um dia, quando ainda estava no 10º dia de vício. Ela fechara os olhos ardidos, devido à fumaça e não às memórias, e negou. Negou que fazia isso apenas para sentir o cheiro, para sentir o gosto, para morder os lábios com vontade de chorar. 1.400 dias depois, ainda negava. Negava até mesmo que aquilo era um vício. Não porque estivesse fraca e cansada demais para assumir qualquer coisa em sua vida, mas porque para ela fumar realmente não era um vício. Era um exercício de saudade. Durante anos conversara com as fotos de Rony, sentindo o peito apertar cada vez que olhava para seu rosto sorridente em porta-retratos e lembrava de tantas coisas. Isso nunca mudara o fato de que estava morto. Mesmo assim, continuava olhando as fotos. Não tinha fotos de Draco Malfoy, porém, céus, lembrava de seu rosto e definitivamente fumar não mudaria o fato de que ele também estava morto. Mas fumar mudava as coisas dentro de si, mudava a disposição de seus órgãos, mudava a composição de seu sangue, mudava o posicionamento das memórias em sua mente, fazia com que ela visualizasse tantas coisas já esquecidas, quando o cheiro de tabaco e hortelã e dezembro despertava todos os seus sentidos. E seus sentidos estavam entrando em colapso, bem devagar, por um, até que um dia parariam completamente e só restaria nicotina enegrecendo seu sangue. Deus, ela pensava, assim que a fumaça escapava por seus lábios e ela podia apoiar a cabeça em uma das mãos e sentir-se mais racional. Mas ela mesma, antes dele aparecer e foder com tudo. Eu preciso ser forte, por M. M já é sua força. Deus poderia responder, mas ele dizia absolutamente nada. O sol nascia no horizonte, banhando de dourado claro o céu cinzento. Quando Hermione pôs os pés na balsa, abraçou o casaco próximo ao corpo. A névoa fina que sobrevoava o mar do norte era fria. A sombra de Azkaban surgia gradativamente. Já era depois de amanhã. Já eram 6h10 e ela ainda não entendia por que eles eram medíocres perto da grandiosidade das coisas, como dizia a caligrafia apressada de Malfoy na carta guardada em seu bolso. O cheiro salgado penetrava suas narinas a cada inspiração, e nuvens de vapor se formavam na frente de seu nariz a cada expiração. Não sabia bem o que pensar. Não sabia se aquela angústia que lhe apertava o coração era raiva, ou nojo, ou ódio. Talvez descrença. Era estranho. Uma vida pulsava em seu ventre, e mesmo assim ela sentia-se vazia. Triste, quando deveria estar mais feliz do que nunca, porque ele a amava, porque pela primeira vez desde a morte de Rony, ela tinha alguma perspectiva de futuro. Ela sabia muito bem que Malfoy, ou Draco, quem era ele em seu coração no momento, não quisera dizer metade das coisas que dissera naquela carta. Hermione, assim como ele, sabia bem que pessoas racionais se entregam apenas quando realmente sentem o que sentem. E não houve entrega na noite anterior, e em todas as outras vezes.
Ela sabia que ele não se importava mais com o fato dela ser uma sangue ruim. Que diabos tinha o sangue a ver com tudo aquilo? Se tudo era realmente maior que ambos, esse era um fator minúsculo, ridículo, diminuto, perto de todos os outros fatores. E ele ser Draco Malfoy? Quem era Draco Malfoy quando não havia a mansão, a família, a fortuna? Quando o nome não significava mais nada? E que pecados a fariam ter nojo do pai de seu filho? Se ela já aceitara a obrigação de conviver com o fato de que agora amava o homem que matara Rony, seu primeiro amor, que outra coisa tão terrível poderia fazer com que ela repudiasse esse mesmo homem? Se as mãos de Malfoy estavam sujas, as dela também estavam, assim como as de Rony estavam, e toda a sujeira se anularia no final, porque havia algo maior que tudo. Havia uma vida, um coração a mais que batia. Não se tratava apenas de um triângulo amoroso invisível. Amaria Rony para sempre, mas agora amava mais seu filho, mais do que a qualquer outra pessoa no mundo. E sim, estava fraca e cansada demais, mas se isso fazia com que ela se agarrasse a Malfoy, Deus, foda-se. Se o preocupava em momentos de fraqueza, era porque ele era forte o suficiente. Forte o suficiente para carregá-la, para não deixá-la cair. Harry era muito gentil, Gina era muito pequena e tudo que Hermione precisava era de força, de braços, e músculos, e veias, e dentes, e ossos que a sustentavam. Sim. Ele podia escrever 1 milhão de vezes que não a amava, que ela não acreditaria nele enquanto não visse seus olhos, porque ela sabia que o amava, justamente por estar fraca e cansada demais. A balsa atracou aproximadamente 15 minutos após o início da travessia. Hermione desejou bom dia aos guardas que protegiam a primeira porta. Malcolm revistou-a com a varinha, como sempre, porque para nenhum deles o mundo tinha mudado em meia hora. Atravessou o corredor principal até atingir o elevador. Não se olhou no espelho, ao invés de subir, como de costume, até o segundo andar, onde estava o consultório que ainda lhe pertencia. Hermione desceu. Não era como se não tivesse decorado o caminho até aquela cela, mesmo que nunca antes tivesse estado ali. Seus passos a levaram automaticamente. As masmorras, chamadas de subsolos na administração perfeita de Marris, eram ainda mais frias do que a superfície, sendo também mais úmidas, e ela precisou fechar todos os botões do casaco para continuar andando. Os pés doíam dentro das botas de couro marrom que não conseguiam impedir a entrada de ar frio por algum lugar maldito. Da área circular aonde chegara saíam 29 corredores diferentes. Eram enfeitiçados para nunca estarem no mesmo lugar, evitando assim um mapeamento da prisão. Havia também um feitiço silenciador que impedia que visitantes escutassem as vozes dos presos. Apenas pessoas autorizadas podiam chegar à cela em que queriam. Corredor 15, ala C, cela 98, ela disse. O feitiço, ao identificar sua voz, fez com que os 29 corredores se embaralhassem até tornarem-se um só. Profundo e escuro. Hermione respirou antes de entrar no mesmo. Era um daqueles momentos em sua vida em que ela podia escolher entre seguir a linha reta que a levaria a Malfoy ou voltar atrás. Um daqueles momentos únicos em que você exerce o tal livre-arbítrio. E Hermione exerceu o dela. Observou suas costas enquanto ele lavava o rosto após fazer a barba. A pele tinha cor de pérola, de tão clara e aveludada, e se estendia sobre músculos suaves que contraíam a cada movimento os ossos que apareciam aqui e ali, os ossos falhos da coluna vertebral, os ossos fortes das omoplatas, o osso redondo e proeminente de sua nuca, os cabelos negros e bagunçados que cobriam a mesma. Umedeceu os lábios e colocou ambas as mãos sobre as coxas nuas, esperando que ele erguesse a cabeça e se olhasse no espelho. Tinham feito amor na noite passada, mas tinha sido estranho, melancólico talvez, a boca dele sempre intensamente vermelha naquele tipo de ocasião. Tinha tomado tons claros de rosa que
que lembraram os de Liam. A barba roçando seu pescoço, quase fazendo cócegas. Era como a barba clara de Liam. E tudo nele lembrara Liam. De repente, ela se sentiu culpada de todas as formas possíveis. Hoje, ele voltara a ser Harry. As mesmas sobrancelhas grossas e negras, agora úmidas. Os mesmos olhos intensamente verdes. O mesmo rosto liso, fino, como o de uma criança. A mesma beleza clássica. Como ele reagiria se soubesse que ela pensara em Liam. Que pensara em Liam de vez em quando. Não que isso significasse que o amava menos. Mas desde que Hermione começara a tratar Malfoy e a fazer perguntas, Liam tinha voltado à sua mente com a força de uma tempestade elétrica. Arrepiava sua pele, dava choques em pontos diferentes em seu pescoço. Ele morrera acreditando que ela o amava, que ela o queria. Parkinson destruíra uma relação de amizade que ela tivera tanto cuidado em cultivar sem machucá-lo. O que poderia ser mais doloroso do que aquilo? O que poderia ser mais doloroso do que descobrir que sua vida inteira tinha sido uma mentira? Mas não podia fazer mais nada quanto a isso. Podia? Na noite passada, Harry lhe contara tudo. Já tinha dito a maioria das coisas quando saiu do hospital. Uma facada no abdômen cicatrizando enquanto ela, desesperada, tentava lavar sua camiseta manchada de sangue e entender o que tinha acontecido. Ali, ele dissera tudo o que sua sanidade permitira. Sobre Rony e Parkinson, e Hermione e Malfoy, e a guerra e o dinheiro, e o bebê. E depois vomitou tudo que tinha dentro do estômago, por um bom tempo. Pediu para não falarem mais sobre aquilo. Malfoy veio de repente. Sentou-se à sua mesa e tomou de seu café. Gina nunca prestara muita atenção nele nos tempos de Hogwarts, mas dava para perceber o quão abatido ele estava. Harry pediu licença gentilmente, dando-lhe um beijo nos lábios amargos. Harry costumava fazer isso, mas ela não se importava realmente, porque, mais cedo ou mais tarde, ele a contaria o que tinham conversado. Tomou um banho, esperou um pouco. Malfoy ainda não tinha ido embora. Ela resolveu voltar para a sala e sentar-se com eles. Dava para ver desespero nos olhos cinzentos, olhos que a lembravam intensamente de Tom Riddle. Disse a ele que Hermione estava bem, mas o desespero não fugiu, e ela soube que aquele homem doentio realmente amava sua amiga. E perguntou-se se o filho de Hermione herdaria os olhos cinzentos de Malfoy, a marca de sua derrota. Malfoy foi embora. Harry abraçou-a longamente e não disse nada. Passaram-se alguns dias e ele continuou sem dizer nada, nem mesmo após a confissão de Malfoy. Naquela noite, Harry chegara sem fome e fora para a cama sem dizer nenhuma palavra. Ela esperou que ele se sentisse apto para compartilhar toda a dor que estava sentindo. De repente, e isso acontecera na noite anterior, um dia antes de Cormac McLean ser julgado no ministério. Ele tomara suas mãos. Harry sofria de sudorese nas mãos, de forma que estavam sempre úmidas. Entre as dele e olhara fundo em seus olhos, dizendo que agora tinha certeza de que ela nunca o traíra, que Parkinson esclarecera a única dúvida que ele poderia ter sobre o relacionamento deles, que Liam não era esquizofrênico como ela sempre achara, porque de uma forma ou de outra ele ficara com uma Gina que não era ela. Era Parkinson sob a poção polissuco. Ele roubou o dinheiro dos Malfoy achando que ia te ajudar, meu amor. Ele faria tudo por você. E Gina entreabriu os lábios e sentiu os olhos úmidos como as mãos do marido, que deslizaram lentamente pelas formas de seu rosto e seu cabelo. Deus do céu, não era justo com Liam. Ele era uma pessoa tão pura, tão amorosa. Como poderiam ter feito mal a ele? Odiaria Vance Parks por cada minuto de sua vida. Pela segunda vez na vida, sentira vontade de abraçar Liam, beijá-lo na boca e dizer que as coisas poderiam ter sido diferentes, se ele tivesse chegado antes. Mas abraçar a Harry, beijar a boca de Harry e as coisas eram todas iguais. Ela respirou fundo. Harry fechou a torneira e secou o rosto na toalha verde clara que estava pendurada ao lado do espelho. Gina ouviu tatear a pia em busca de seus óculos, quando ele virou outra toalha verde em volta da cintura. Algumas gotas de água desciam pela linha de seu pescoço até suas cravículas, como pequenas lágrimas.
Quero ir com você, ela disse de repente. O movimento que Harry fazia para buscar a roupa no armário foi interrompido, como se estivessem brincando de estátua. Não é justo esperar você me contar o que realmente aconteceu. Eu quero saber logo o que aconteceu de verdade com o Liam e com meu irmão. Eu tenho esse direito. Sua voz parecia mais aguda do que o normal. Ela sabia que os olhos estavam cada vez mais úmidos e que o rosto devia estar contorcendo-se numa careta de choro. Amor, ele começou no tom paciente de sempre. Gina sentiu as lágrimas quentes escapando de seus olhos e levou as mãos ao rosto para vertê-las. O colchão ondulou e um dos braços nus de Harry passou pelo seu ombro, fazendo com que o corpo dela se aconchegasse no dele. Meu bem, é melhor para você ficar aqui. Não é ético que pessoas próximas às vítimas compareçam a essas coisas. Mas você vai, Harry, e você era próximo dos dois, e de Rony, e se você não era próximo de Rony, eu não sei mais o que. E Hermione vai. Eu não quero ter que ir ao profeta para descobrir o que está acontecendo em minha volta. Shhh, ele fez, aproximando a ponta gelada do nariz de sua têmpora. Gina deixou-se chorar baixinho no abraço de Harry. Soluços pequenos, de gosto salgado. Salgado como o cheiro de mar que sempre estava na pele de Liam, de um jeito ou de outro. O marido a beijou longamente na bochecha. Queria ter a coragem de decepcioná-lo. Eu não sei quantas coisas horríveis McLean dirá hoje e, sinceramente, eu adoraria que você estivesse do meu lado para me ajudar a suportá-las, ele disse, a boca encostada em seu ouvido. A respiração de Gina estremeceu conforme os soluços continuavam a preenchê-la. Apertou com força uma das mãos de Harry. Mas lembra o que eu te disse. Quando nos casamos, ele soltou sua mão para segurar seu queixo, fazendo com que os olhos castanhos lacrimosos encarassem os lindos olhos verdes. Gina fez que sim com a cabeça lentamente. E eu vou cumprir, Gina. Vou te proteger de tudo, sempre. Não vou deixar que te machuque. E Luna, bom, ela vai precisar de uma companhia, não acha? Enquanto a estiverem examinando. Gina piscou e mais algumas lágrimas rolaram por suas bochechas pálidas. Harry secou-as com o polegar, um sorriso bondoso e característico nos lábios. Eu não quero que você me esconda nada, Harry. Ela pediu, olhando firmemente nos olhos dele. Absolutamente nada. Por mais horrível que seja, eu quero que você me conte. Eu quero saber como meu irmão respirou fundo. E Liam morreram. Harry beijou sua testa e seus lábios, concordando. O estômago de Gina revirou, como se ela estivesse digerindo uma culpa tão intensa que lhe causava úlceras. Por enquanto, era fácil mentir. Amy ainda era pequena demais para entender que era matematicamente impossível que seu pai fosse o homem cujo nome estava na lápide. Mas a história verdadeira era complexa demais e Hermione queria que sua filha sonhasse com borboletas e flores enquanto podia. Que ela não amadurecesse mais cedo do que pretendia. Era uma forma de proteção. E, de um jeito ou de outro, Rony entenderia isso. Mesmo que estivesse errada sobre muitas coisas, sobre isso não estaria. Ele, onde estivesse, olharia para a menina de olhos cinzentos que ia todos os meses depositar-lhe uma flor e compreenderia que aquilo era maior do que qualquer outra coisa. Não é para sempre, ela dizia baixinho, assim que Amy agarrava a mão do tio Harry e saía andando pelo cemitério, inconsciente de como o mundo podia ser absurdo, às vezes, e ela ficava sozinha, encarando o nome de Rony esculpido em pedra. É só até ela ter idade suficiente para entender a verdade. Entender por que você está aí e por que você não foi seu verdadeiro pai. Desculpou-se com o nome de Rony nos primeiros momentos. Naqueles em que um pacto silencioso entre eles que dizia que todos os pecados haviam sido perdoados. Ele e Parkinson, o dinheiro de Malfoy, a morte dele resultando disso, levando ao que acontecera entre ela e Malfoy. Tudo isso seria esquecido até que Amy resolvesse lembrá-la. Perguntá-la por que diabos não se parecia absolutamente nada com um homem ruivo e sorridente nas fotografias. Perguntá-la por que não se chamava Amy Catherine Weasley e por que sua mãe não se chamava Hermione Jean Granger Weasley, até que Amy percebesse que cinza não era azul, nem nunca seria. Mas com o passar do tempo, e Amy ainda não fazia perguntas, e Hermione não precisava respondê-las. As mentiras acabavam se parecendo cada vez mais com a realidade.
A aliança de noivado deslocara-se para seu anelar esquerdo, e Amy gostava de tirá-la do dedo da mãe e brincar com a mesma. E era como se Rony estivesse ali, porque ela dizia, bom dia, papai, ao acordar, beijando a fotografia que antes estivera em seu escritório em Azkaban. Então deixou de pedir desculpas. Não precisava pedir desculpas. E não lhe custava mais admitir. Não era como se Rony fosse reclamar. Perguntava-se, às vezes, e apenas às vezes, como sua vida seria se Malfoy não tivesse dito nada. Se nunca tivesse denunciado McLean. Se nunca tivesse denunciado Parkinson. Se nunca tivesse confessado o que de fato fizera. Talvez estivesse apodrecendo na cadeia, tomando poções calmantes e ganhando doces por bom comportamento. Talvez estivesse em liberdade, como estava. Mas quem sabe de uma forma diferente. Quem sabe seria nele que Amy depositaria um beijo de bom dia e não numa fotografia que começava a desbotar. Quem sabe iriam os três para um parque e não as duas e a família de Harry. Quem sabe Hermione poderia ter dito adeus para Rony um dia, definitivamente, e deixando de se machucar por sua lembrança. Mas pensamentos como esses faziam rir sarcasticamente e tentar voltar às suas próprias obrigações. Não era como se ela pudesse um dia se chamar Hermione Malfoy e ambos pudessem viver sob o mesmo teto, constituindo uma família feliz e perfeita com a qual ela sempre sonhara. As coisas nunca poderiam ser fáceis, nem mesmo se Malfoy não tivesse dito nada. Sairia logo dali, não porque merecia ou porque queria. Não sabia exatamente se queria, na verdade, já que não tinha nada a ganhar, nem a perder. Sair dali, mas sim porque Maris tinha uma certa simpatia inexplicável por ele. Não uma afeição homossexual, mas sim quase paterna. Uma vontade estranha de querer protegê-lo e justificar todos os seus atos, mas por mais tenebrosos que fossem. De fato, Draco sentia-se um tanto quanto irritado com aquilo, já que não gostava que as pessoas o defendessem. Não queria parecer tão covarde quanto realmente era, pelo menos não na frente do Potter. Mas no fundo, havia um sentimento estranho de gratidão, uma coisa que poucas pessoas conseguiriam atingir dentro dele. Note, talvez, ao ser seu cúmplice, McLean por nunca perguntar muito, Parkinson por ter sido Parkinson, de alguma forma. Gratidão, porém, para Draco Malfoy parecia não significar muito, levando em conta que ele denunciara todas as pessoas por quem sentira o mínimo de afeição, sem nenhum motivo aparente, já que, a essa altura, um dia após seu pseudo-julgamento, Granger já sabia de tudo e o odiava profundamente. O que é ótimo, Draco, ele dizia para si mesmo enquanto deslizava as pontas dos dedos pelas paredes riscadas de sua cela, contornando os riscos que fizera, contando os dias em que não havia. Quando saísse dali, quem ocupasse seu lugar provavelmente se perguntaria o motivo da contagem do tempo. Talvez ele devesse escrever o nome dela em algum lugar. Ela precisa te odiar. Ela precisa te odiar, porque torna tudo mais fácil. A consciência de Draco nunca fora sua melhor amiga. De qualquer forma, estava feito. Segundo Maris, hoje mesmo McLean seria chamado para depor, sob verita serum, e Lovegood seria examinada por peritos. Buscariam Parkinson no local indicado por ele e, se aprendessem, e Draco tinha que confessar que, bem no fundo, torcia para que ela conseguisse fugir. Ela também seria forçada a depor. Não sabia o que aconteceria com Nott, mas Maris dissera que era provável que ele não comparecesse à audiência. E, por ter entregado 2 criminosos em potencial para a justiça lhe devolveria a liberdade, já que, cientificamente, ele não representava mais nenhum perigo para a mesma. E por mais que acreditasse que tanto McLean quanto Parkinson eram muito mais fodidos da cabeça do que ele, não podiam deixar de se sentir um idiota, um traidor. Tirou o cigarro dos lábios, batendo de leve com o indicador até que as cinzas se desprendessem e ardessem em um momento breve de glória. Demorou um pouco para soltar toda a fumaça, soprando em círculos cinzentos sobre seus cabelos claros. Havia passos ecoando no corredor. Finn provavelmente trazia seu café da manhã. Estava cedo demais para ser chamado de verme, mas logo sairia dali. E por mais que estivesse certo sobre tudo isso, sabia que do guarda não sentiria falta alguma. Tragou mais uma vez profundamente antes
apertara a ponta do cigarro contra o chão de pedra, apagando-o mais cedo do que devia. Não estou realmente com fome, então não precisa se dar ao trabalho. Ele disse, ainda encarando o outro lado da cela, sem mover um único músculo. Acho que voltarei mais tarde, então. Draco virou o rosto com tanta rapidez que seu pescoço estalou e ele sentiu uma dor instalar-se nos músculos de seus ombros. Granger, do outro lado das barras, exibia um sorriso pequeno demais e sincero demais. Merda! Num rosto abatido. Seus cabelos estavam mais pesados do que o normal e ela estava fantasiada de seus próprios olhos. Tons diferentes de castanhos no sobretudo, nos botões do sobretudo, nas olheiras leves e no couro das botas, a minha calça negra copiando-lhe as pupilas. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou, ajoelhando-se para depois se levantar, a boca entreaberta, deixando visível a surpresa. Não se importava se tinha sido rude. Ela não podia fazer isso. Esperava demais por ela em seu julgamento. Audiência, reunião informal, get together, ou qualquer coisa que Potter tinha feito no dia anterior. E ela não aparecera. Não que ela tivesse dever de ter aparecido, mas ela demorara demais. Qualquer sinal de arrependimento já tinha sumido de seu sangue, e Draco não a trataria bem só porque quebrara seu coração propositalmente. Ela permaneceu em silêncio pelos próximos segundos, observando-o profundamente. Draco sentiu uma agulha fina perfurar seu peito, fazendo com que uma dor aguda se espalhasse por seus nervos. Não tente me ler, sua sangue ruim maldita. Não tente fingir que me conhece e que... Granger, que diabos você... Eu precisava conversar com você. Ela interrompeu-o. O pequeno sorriso já abandonara seus lábios rosados. Não há o que conversar, Granger. Eu acho que deixei isso bem claro. Não deixei? Presumo que você saiba ler. Eu li, Draco. Ela disse num tom muito mais doce do que sua seriedade denunciaria. A agulha penetrou ainda mais fundo. Logo atravessaria seu coração todo e sairia pelas costas. Não me chame de Draco, merda. Não me chame de Draco. Eu li a sua carta diversas vezes e eu vim aqui porque eu quero que você saiba que eu não vou acreditar em nenhuma palavra até que você olhe nos meus olhos e repita cada uma delas. Draco passou a mão pelos cabelos, sentindo o seu corpo funcionar de maneira descontrolada. Do estômago ao cérebro, estava tudo fora de lugar. Ele deveria ter pensado nisso, pensado que ela viria uma hora ou outra e exigiria explicações. Não era uma pessoa emocional, de fato. Seguiria sua razão de forma quase impecável. E quando abrira exceções para impulsos, fodera com tudo. Mas não tinha certeza de que conseguiria manter essa conversa olhando nos olhos dela. Então ele fez o que aprender a fazer nesse tipo de situação. Mudou de assunto. Potter não te disse nada, porra? Ele não te falou os segredinhos que eu contei numa sala cheia de auroras ontem? Ela segurou as barras da cela. Draco instintivamente deu um passo para trás. Era ótimo saber que havia uma tonelada de ferro impedindo que ela se aproximasse. Ele me disse que você vendeu Luna a Cormac para que ele mudasse os relatórios da autópsia, porque você não queria que ninguém descobrisse a verdadeira merda que você fez. Mas eu prometi que esqueceria todo o seu passado se isso me levasse a ficar com você, e eu vou fazer isso. Eu não vou voltar atrás. Eu não me importo mais com as coisas que você fez quando essa marca significa alguma coisa na sua vida. Eu sei que agora ela não significa mais nada e eu te amo. Eu te amo e é isso. E isso é muito maior do que tudo. Olhou rapidamente para seu rosto. Suas mãos agarraram-se às barras, como se essa fosse uma forma de manter-se em pé. Ela não chorava, mas seus olhos estavam úmidos e sua expressão beirava um desespero delicado. Desviou o olhar antes que se sentisse tentado a se aproximar. Sentia algo doentio por Hermione Granger. Naquele momento, em todos os outros. Nunca foi um sentimento saudável ou bonito. Apaixonar-se, aquilo que intermediava o não sentir e o sentir demais. Não foi um processo pitoresco que envolvera pétalas de margaridas arrancadas em forma de esperança. Nunca houvera a porra da esperança. De fato, até mesmo nos momentos mais sagrados, nos momentos em que tudo parecia tão certo, a insanidade, a morbidez do que sentia parecia consumir seus ossos.
Amar não era sonhar acordado e pensar o tempo inteiro na pessoa. Amar era não conseguir dormir. Amar era ser consumido por uma obsessão sem limites. E quando havia culpa enfiada no meio, as coisas atingiam tamanha proporção que não era possível controlar, porque, mesmo com ela ali, dizendo com lágrimas nos olhos que o amava e que isso ia além da culpa que sentia, Draco sabia muito bem que a culpa que sentia sempre estaria tatuada em sua carne, em sua maldita carne. Encarou a parede e seus riscos, os riscos que fizera na espera dela, com medo de encarar qualquer outra coisa. Vida era uma vadiazinha irônica. Você está perdendo seu tempo, Granger. Ele disse, um tom mais grave do que costumava usar em sua voz. As barras de ferro instalaram conforme ela agarrou-as com mais força. Eu não te amo. Não pelo que fiz ou pelo que poderia ter feito, mas simplesmente porque não amo. Ele cerrou os lábios, sentindo-os grudarem secos um contra o outro. Pôde perceber, mesmo sem olhá-la, que ela abaixara o rosto ligeiramente. A cortina de cabelos castanhos dele deslizara por seus ombros, e agora o balançava negativamente, como se desaprovasse a insistência de Draco. Eu não vou embora, Draco. Não vou. Você não vai me convencer. Não depois de tudo que passamos. Não depois de tudo que enfrentamos juntos. Eu te conheço melhor do que você pensa. Eu sei quando você está mentindo. Eu sei quando... Ele passou a mão pelos cabelos irritado. Ela não entenderia se fosse de outra maneira. Ela era uma criança que, por mais que a mãe dissesse para não encostar a mão no fogão, porque acabaria se queimando, só entenderia a verdade quando experimentasse na pele. Ergueu os olhos sérios para ela, encarando-a pela primeira vez desde que chegara ali, há pouquíssimos minutos. Por mais que sua presença rompesse o tempo, Draco sabia que era uma multiplicação pequena de 60 segundos. O suficiente para que seu perfume ficasse impregnado em todas as fibras podres presentes naquela cela. Continua.